Olha aqui, agora mais uma vez, no meio do mato, entre as hortênsias aqui, a gente conversar sobre resistência, tá? Não aquela resistência do chuveiro não, mas uma resistência que todos nós temos dentro de nós, humanos. É uma coisa muito natural, uma resistência é uma espécie de força que nos impede de ser e fazer aquilo que a gente precisa ser e fazer. É natural, né? A gente tem aquela resistência, principalmente se for algo novo. E por mais que você saiba que você precisa ter aquela ação, tomar aquela atitude naquele momento, a resistência ela funciona como uma espécie de força que no passado, quando éramos ainda habitantes das cavernas, ele servia para nos proteger, né? Ter uma resistência a certas ações, porque o mundo era extremamente perigoso. Então a gente sempre tinha que pensar 2, 3 vezes, 1000 vezes antes de fazer alguma coisa. Essa resistência ainda está com a gente. Então é natural que quando ao ter que fazer alguma coisa, primeiro a gente pense se vai dar certo, primeiro a gente tem um certo receio, né? E o grande lance, se você notar na tua vida as coisas que deram certo, por menores que fossem, bastou você agir, tomar uma ação bastante simples, que você antes tinha uma certa resistência, né? Então isso está por trás da teoria de que toda limitação é autoimposta, todas as limitações da nossa vida somos nós que criamos, e é mais do que certo mesmo, né? É claro que há coisas que são fisicamente importantes da gente fazer como ser humano, a gente é limitado dentro dessa casca, dentro desse corpo, mas muitas coisas que estão ao nosso alcance a gente não faz simplesmente por valores, simplesmente por ideias limitantes, que são a explicação dessa resistência que a gente tem a fazer certas coisas, que são e foram e estão sempre ali como fatores que poderiam te proteger, mas que acabam atrapalhando na sua vida, porque você acaba se atrapalhando com isso. Então, lembre-se que as resistências que você tem sobre as coisas nada mais são do que a sua própria criação. Foram coisas que você criou para te proteger, entre aspas, e que acaba atrapalhando a sua vida. Então comece a ver que o mundo tudo é feito de uma coisa só, de que as coisas estão mais ao seu alcance do que você imagina, de que a maior parte das coisas que você não consegue é porque você de alguma forma não quis, teve resistência com elas, e de que as coisas não são assim tão complicadas como a gente faz. A gente faz a nossa vida complicadíssima, né, por meio de resistências que a gente mesmo cria. Então, antes de você ter que pensar 1000 vezes antes de fazer alguma coisa que às vezes vai ser bom para você, liberte-se desses pensamentos, liberte-se de tudo que pode estar servindo como resistência, porque não é bem assim, tá? Não é bem assim. Vai fundo, mete bronca. No fim das contas, a solução para os seus problemas está sempre em agir em cima das causas, tá? Está sempre em fazer algo. Se pensar demais, você não faz. Ou se pensar demais, vai pensar besteira, né? A gente pensa quantos 1000 pensamentos por minuto. Se for pensar em tudo desses pensamentos que é realmente positivo, que serve para alguma coisa, são muito poucos, né? A gente pensa muita coisa que não deve, e muito dessas coisas acaba servindo como uma grande resistência a gente ser quem a gente é. E daí vem também achar que a gente não é bom o suficiente para fazer as coisas. Tudo isso vem de um negócio chamado resistência. É isso aí. Vejo vocês mais tarde. Valeu!